Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Salmo 109. Um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E a importância do salmo de hoje é que Melquisedeque é apresentado como um tipo de Cristo, simbolizando o sacerdócio eterno e universal. E veremos também que na primeira leitura de hoje, na carta aos Hebreus, é utilizado o salmo para explicar o sacerdócio único de Cristo, superior ao sacerdócio levítico da tribo de Levi. Melquisedeque significa rei da justiça em hebraico, ou rei da paz. E também aponta que o sacerdócio de Melquisedeque não era exclusivo de Israel. Ele representava toda a humanidade, assim como Cristo, que redime todos os povos. Ao contrário do sacerdócio levítico, que dependia de descendência e era temporário, o sacerdócio de Cristo é eterno. E no dia de hoje celebramos a memória litúrgica de São Sebastião, o mártir da Igreja, que vive e morre em conformidade da fé. Ele tem coragem de assumir a vida no ressuscitado. E que nos dias de hoje também tenhamos coragem de assumir a nossa fé perante os nossos compromissos de vida. Na primeira leitura de hoje, na carta aos Hebreus, capítulo 5, dos versículos 1 ao 10, aponta exatamente, como foi mencionado no Salmo, de Jesus como sumo sacerdote. Perfeito, explica as características do sacerdócio. É uma passagem fundamental para compreender a superioridade de Cristo em relação ao sacerdócio levítico. Nos versículos 1 ao 4, tem as características de um sacerdócio humano, descrevendo as qualidades de um sacerdote. E nesse sentido, ele é escolhido entre os homens para representar os homens diante de Deus. Ele oferece dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de ser compassivo com os ignorantes e os que erram, pois também está sujeito às mesmas fraquezas humanas. E nesse sentido, a nomeação de Cristo como sumo sacerdote, assumindo a condição humana, embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Ele eleva ao Pai, oferecendo sacrifícios para expiar os pecados. E a expiação dos pecados é uma dimensão de misericórdia e compreensão. E com isso, ao relacionar Melquisedeque e Jesus, aponta para uma dimensão maior do sacerdócio, que leva ao caminho da obediência ao Pai, aceitando o sofrimento como parte de sua missão redentora. E nos versículos 9 e 10, tornar-se perfeito não significa que Jesus era imperfeito, mas que ele completou plenamente sua missão redentora por meio do sofrimento e do sacrifício. Tudo isso para nos dar vida nova, uma vida renovada e transformada. E veremos nessa dinâmica de leitura que, assim como estava no evangelho de ontem sobre as bodas de Caná, na transformação da água e vinho, e com essa comparação nós podemos analisar o estado anterior das coisas, a água, mas agora com Cristo, uma nova realidade de vinho. E o vinho no Antigo Testamento representa a presença de Deus, uma presença de restauração e novo ânimo. E no Evangelho de hoje, em Marcos 2, dos versículos 18 ao 22, Jesus continua nesse apontamento da relação do vinho. No versículo 22, agora ele vai falar sobre como guardar esse vinho, ou seja, como guardar a vida nova. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Ou seja, é preciso viver uma vida nova. Não se pode viver uma vida nova pensando as coisas do passado.
pensando sobre aquilo que nos afasta de Deus. Para viver uma vida nova em Cristo, é preciso que nos aproximemos de Deus, para que então sejamos transformados. Da mesma forma, Jesus faz um comparativo no versículo 21. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ou seja, não tem como viver o hoje pensando em coisas do passado. O passado certamente vai nos ensinar, mas em Cristo nós somos renovados, nós somos transformados, purificados e devemos assumir a nossa identidade nova de batizados, vivendo em Cristo Jesus, em conformidade da sua graça. E no contexto maior da leitura de hoje, há uma discussão sobre a questão do jejum. E aqui devemos ficar atento sobre essa dimensão. O jejum era obrigatório no dia da expiação, Yom Kippur, de acordo com a lei de Moisés. Mas os judeus reconheciam mais dias de jejum e até mantinham calendários para os dias em que as pessoas podiam ou não jejuar. Não havia jejum em dias de festa e sábados, mas tornou-se regra que segundas e quintas-feiras eram dias de jejum para os judeus que queriam se dedicar ao jejum e à oração. Os fariseus e os discípulos do Batista esperavam o Messias e jejuavam enquanto oravam por sua vinda. Seu jejum era um aspecto da observância das festas eclesiásticas e um componente do calendário eclesiástico. Isso era especialmente verdadeiro para os dias de jejum, em que as pessoas se lembravam de eventos do passado, como a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Então surgiu a questão de que por que Jesus e seus discípulos não se dedicaram também a esses dias de lembrança e oração por libertação, mas em vez disso agiram como judeus menos devotos e até comeram e beberam com eles? E o contexto maior desse questionamento pode ainda ser pelo espanto dos escribas de Jesus ter comido naquele banquete na casa de Mateus. Ou seja, existe todo um contexto. Eles querem diminuir aquilo que Jesus faz, eles querem diminuir a graça de Deus, se apegando a conceitos ultrapassados. Vejamos, Jesus em nenhum momento nega a importância ou a efetividade do jejum. Ele simplesmente aponta, conforme está no versículo 19, os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Ou seja, quem é o noivo? Jesus. O casamento simboliza a aliança. Então os discípulos estão com o próprio Deus. Se eles já estão com o próprio Deus, naquele momento é preciso aproveitar totalmente a presença com Jesus. O fato de já estar próximo de Jesus já está nos tornando dignos para que sejamos pessoas melhores. E muitas vezes parece que na religião as pessoas se apegam aos ritos, se apegam a certas práticas para então se aproximar de Jesus. Mas vejamos, se verdadeiramente nós realizarmos a nossa experiência com Deus, teremos uma experiência profunda no Espírito Santo, para que então tenhamos vida nova e as questões de rituais, as questões de lembrança, de devoção, são simplesmente para nos manter cada vez mais próximos desse canal de graça. Muitas vezes há uma lógica humana de inverter a dinâmica do relacionamento com Deus, e isso, ao invés de criar um sustento de fé, pode levar a um esfriamento, e com isso é preciso ter atenção. São Sebastião, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.